que é a mídia em movimento? Como a gente... Assim, tem muitas inteligências de mídia hoje no Brasil que são especializadas em alguns meios, né? Como eu comentei com você, a gente olha muito a regionalização primeiro e depois da regionalização a gente vai trazendo os meios que se convergem da melhor maneira para a gente falar com o público daquela praça. E aí a gente, claro, entende que o out of home e o rádio são muito presentes nessas cidades, mas principalmente vamos entender o comportamento das pessoas. E mídia é comportamento, AJ. Se as pessoas mudam de comportamento, muda a mídia. A pandemia é um exemplo disso. Se todo mundo fica dentro de casa, o OH sentiu. Mas o elevador residencial do OH não sentiu. Não. Só cresceu. Né? Então, mídia é muito comportamento. Se as pessoas tinham um hábito lá... O BI lá, daquele menino de supermercado. Exatamente. Retail Media. Não, explodiu. Explodiu. Então, quando a gente olha lá, vamos voltar anos 70, anos 80, você não tinha muitas opções de entretenimento, né? O pessoal saía do trabalho e ia para casa. A audiência da TV era lá em cima, né? Então, era uma outra configuração. Mas vai mudando o comportamento, vai mudando o impacto da mídia. E isso, para reforçar que mídia é comportamento, no livro lá do Sapiens, do professor lá, Yuval Harari, o que ele fala? Que o homem, no início, né, ele era o quê? Ele era um caçador. Ele saía de manhã, se colocava em risco durante o dia para caçar e voltar para casa. Depois que ele virou um fazendeiro, começou a domesticar a agricultura, o hábito de vida dele mudou. E mudou completamente. Se muda o trabalho, muda o homem. Então, assim, mudou o trabalho, mudou as rotinas da pessoa, muda os consumos de mídia. E hoje em dia as pessoas estão em constante deslocamento. Cara, você brincou lá, você acorda cedo todo dia? Eu acordo cedo, vou pra academia, tem gente que acorda e vai levar o filho pra escola, tem gente que acorda e vai direto trabalhar, tem gente que não acorda porque trabalha à noite. Então, essa rotina constante de deslocamento das pessoas é algo que está acontecendo no planeta inteiro. Se as pessoas estão em deslocamento, alguns meios de mídia estão impactando essas pessoas nessas conexões urbanas e nas suas jornadas. Um exemplo disso é o out of home. Está presente em cada esquina, construindo uma memória visual. Mas se eu estou me deslocando de carro, ou eu estou me deslocando num transporte, né, de carro por aplicativo, ou num transporte público, e estou ouvindo a minha rádio aqui no meu celular, ou estou ouvindo a rádio no carro, eu estou recebendo essas mensagens publicitárias e a programação da rádio, também construindo uma memória sonora. Então, eu tenho memória visual e memória sonora. Eu tenho o rádio e o out of home que acompanham as pessoas nesse deslocamento. E qual que é a outra mídia que faz parte do corpo humano hoje? Um dos nossos smartphones. Lembrando que tem mais smartphone do que gente no Brasil. Você tem 242 milhões de aparelhos e você tem 202, 220 milhões de pessoas. E agora você não tem só a rádio concedida, né? Você tem as rádios digitais. Então... Você tem quantos milhões, você falou, de aparelho? 242. No Brasil? 240 milhões com mais 240 milhões de rádios. Gente falando, você falou do regional, né? O carinha pequenininho lá, ele tá com a rádiozinha dele. Exatamente. Digital. E aí o cara pequenininho que tá com a rádio dele digital lá, aquele locutor daquela rádio, aquele cara é o influencer da cidade. Ele é a celebridade da cidade. Se ele fizer um testemunhal e falar, compra esse curso porque é bom, o cara vai comprar. Sabe disso. E aí o que acontece? O smartphone também é uma ferramenta poderosa de mídia. É a primeira e talvez a última tela que você pega no dia, Jota. E aí quando você cruza e cria um planejamento, né, dessa mídia em movimento, do Media on the Go, que isso acontece muito já na Europa, em Londres é uma cidade que puxou muito isso, você faz um plano de mídia que você tem uma entrega interessante em rádio, tá? Com um bom plano de mídia em rádio, para construir essa memória sonora, um circuito de out of home também muito planejado, que acompanha a rotina dessas pessoas com um roteiro muito inteligente. E a mídia mobile, aí eu não estou falando nem de redes sociais, estou falando da mídia mobile, que você consegue mandar push, que você consegue acompanhar o deslocamento dessas pessoas por geolocalização, sem saber que é o AJ, mas eu sei que é um indivíduo de 60 anos, que mora no Rio de Janeiro, que tem esse comportamento de trajeto. Se você passar na frente de um ponto de OH, pela geolocalização, eu consigo você saber que você passou na frente desse ponto. A hora que você pegar o celular para ler alguma notícia, eu posso colocar um banner ali para cruzar aquela informação que está no out of home junto
complementando ela no mobile. E também isso no rádio, porque se o celular está no carro, pelo sync, ele ouve o spot de rádio, você consegue entregar depois da mesma forma. Então você amarra rádio, out of home e mobile na mesma estratégia de mídia. Construindo mídia OH, construindo mídia rádio, memória visual, memória sonora, numa estratégia. A gente já fez isso para alguns clientes, teve uma resposta super positiva, foi bem interessante, mas é um trabalho, claro, de convencimento do próprio mercado, de entender também que isso tem que estar muito orquestrado, né? Não são compras soltas, entendeu? É um trabalho que a Taylor tem se especializado também com o nosso time de mídia. Pô, isso é muito legal. Você foi uma verdadeira aula que você acabou de fazer aqui. Não, imagina.